Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Vou fazer uma gravação tirada de um texto que encontrei escrito do reverendíssimo padre João Batista de Almeida Prado. Então, essa gravação que eu vou fazer não vai ter nenhuma palavra minha, tudo é na íntegra o texto que eu encontrei na internet, escrito pelo padre João Batista de Almeida Prado, fundador da Associação Civil Santa Maria das Vitórias, orientador espiritual laical São Próspero. Então ele disse assim: na qualidade de sacerdote católico, julgo-me no dever de declarar publicamente o meu voto em Jair Messias Bolsonaro para presidente da República e orientar os católicos para que sufraguem no próximo pleito eleitoral. Nós, brasileiros, vivendo um momento histórico supremo, encontramos-nos em uma encruzilhada em que, de um lado, temos como um dos candidatos à Suprema Magistratura da Nação, Jair Bolsonaro. Um homem que, bem ou mal, com sinceridade ou não, isto não temos nada a ver, porque Deus é que julgará. Assumiu com sinceridade brasileira o compromisso de governar o país de acordo com os 10 mandamentos da lei de acordo com os 10 mandamentos da lei de Deus. Respeito à vida humana no ventre materno, desde o primeiro instante de concepção. Respeito à religião e respeito à família e o direito de propriedade. Tudo isso é mérito de Jair Bolsonaro. Ainda mais se considerarmos que, assumindo tal compromisso, ele provoca a iras da elite globalista anticristã. No exercício do governo da República, Bolsonaro, apesar dos ataques da sórdida mídia vendida por interesse da China, apesar das ordiduras e das mesquinharias da oposição no Congresso Nacional, mostrou-se um administrador responsável com um bom ministro da Fazenda, que tem sabido conter a inflação e gerar emprego, superando todas as duríssimas dificuldades ocasionadas pela pandemia, fez um governo honesto e que não houve escândalo de corrupção. Do outro lado da encruzilhada em que nos encontramos, temos o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não esconde sua pretensão de, caso seja eleito, pôr em execução uma terrível agenda cristã. Legalização do aborto, casamento homossexual, liberação das drogas, promoção da ideologia de gênero, proteção do banditismo nas ruas, etc. Tudo isto sem dizer que Lula confiou Lula chefiou um dos governos mais corruptos da história do mundo. Urge, pois, que sejamos realistas, responsáveis e prudentes,
urge que não sejamos omissos. Quem podendo dar sua contribuição para afastar o mal e não o faz, terá que prestar conta a Deus. Não é hora de purismo. Ele disse, quem podendo dar sua contribuição para afastar o mal e não faz, terá que prestar conta a Deus. Não é hora de purismo ou de dizer bobagem, de que Bolsonaro não merece nosso voto porque é tão ruim quanto a Lula, que ambos são farinha do mesmo saco. Isto é uma estupidez. É urgente entender que em nossa triste realidade atual, em que não há a mínima condições sociocultural para a realização do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, não se pode esperar por um São Luís de França, por um São Fernando de Costela, por um Garcia Moreno, ou um Franco, ou um Salazar. O que temos hoje é Jair Messias Bolsonaro, que sim, está longe do ideal, mas ao menos nos garante a liberdade de praticar nossa religião publicamente, que nos garante respeito às nossas famílias e faz avançar a economia para que tenhamos pão sobre nossas mesas. Lembre-se do lulopetismo, lembre-se da agressão diária aos nossos valores morais mais sagrados. Lembre-se como ouvimos diariamente um eco do inferno, gritando de ódio contra a ordem social. É oportuno ainda lembrar aos puristas que pretendem votar em branco ou se abster-se que Pio XII, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Itália vivia sob a ameaça da implantação de um regime comunista, orientou os católicos para que votassem na democracia cristã, embora estas agremiações políticas estivessem longe de defender a doutrina social da Igreja em sua integridade. No entanto, era a atitude católica mais prudente naquela conjuntura. Pio XII chegou, então, a obrigar os religiosos a sair de seus conventos para participar das eleições, a fim de afastar o perigo do comunismo. Perguntaria também a esses tais puristas ou cátaros que dizem nem Bolsonaro nem Lula. E se o senhor vivesse na época do imperador Constantino, que tanto bem fez a igreja, apesar de ser ariano, os senhores ficariam contra o Constantino? Como na época do Constantino, estamos ainda longe de ter um Carlos Magno. Contentamo-nos, por enquanto, com Jair Bolsonaro, que realmente, nos dias de hoje representa a misericórdia divina sobre a nação brasileira, impetrada por intercessão de Nossa Santa Rainha, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Anápolis, 16 de setembro de 2022. Festa dos Santos Mártires, Cornélio e Cipriano. Pelo reverendíssimo Padre João Batista de Almeida. Esta gravação não tem nenhuma palavra minha. É somente na íntegra a escrita que encontrei feita pelo Padre João Batista de Almeida Prado. Boa noite a todos, fique com Deus. Pense bem nessas palavras e reflitam, porque o momento é muito sério, o momento que estamos vivendo é muito sério.
porque se a esquerda tomar o poder, nós estamos todos acabados. Os padres são os primeiros que vão sofrer a perseguição do comunismo. As igrejas fechadas, como já acontece lá na Nicarágua, igreja fechada, bispo preso, católicos presos, religiosos expulsos do país. Se acontecer da esquerda tomar poder, o Lula ganhar e tomar posse, esse Brasil vai acabar dentro de um ano. Ele vai dividir esse país, repartir com os países comunistas por aí, que está tudo sem ter o que comer, tudo apertado. Ele vai distribuir, vai fechar. A agenda dele é muito ruim, é anticristã. Essa agenda que ele tem para, se caso ganhar, é muito ruim. Agora, já pensou se fechar as igrejas, fechar a indústria, fechar comércio, porque não tem condições de trabalhar, e a igreja por perseguição fechar? Quanto de desemprego, quantos padres, quantos bispos ficará na rua sem ter o que fazer? Aí pense bem que a hora é esta, a decisão é agora. Vamos votar Jair Bolsonaro, apesar de ser, como disse aqui o padre, não é aquele santo que daí pretendia ter, não é, mas é o único que temos para que nesta hora livre-nos deste mal que nos aproxima. Vamos unir nesse segundo turno para que possa vencermos e rezar a Deus, ao Divino Espírito Santo e ao anjo anjo Miguel, que venha proteger com a sua espada, não deixe roubar nossos votos, porque nós estamos vivendo entre ladrões. E o maior perigo que eu tenho medo é de roubar nossas eleições. Boa noite, fica com Deus, salve Maria, reza o terço todos os dias, porque as coisas estão difíceis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.